ministrando a palavra do Senhor neste lugar. Que Deus abençoe o Senhor, que Deus abençoe o teu ministério e a tua família. Fica à vontade. Veio de Goiás, né? Cidade maravilhosa, Goiás, veio de longe, né? A viagem foi boa, né? Só vitória. Deixa Deus usar. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, João, capítulo de número 3. Aleluia, Jesus. Evangelho, João, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui adorando o santo nome do Senhor, a todos os pregadores, homens de Deus que estão aqui adorando o santo nome do Senhor, ao pastor Eldo por ter nos convidado, está dando esta oportunidade de nós estarmos aqui adorando o santo nome do Senhor. Aleluia, vamos ver. João capítulo de número 3. Havia entre os fariseus o homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for Deus com ele. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem velho nascer de novo? Porventura tornará a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Senhor, nós agradecemos por esta oportunidade, que o Senhor Deus venha falar conosco, ó Pai, através desta palavra, para que nós venhamos ser edificados através da sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, senta, glorificando ao nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aqui em João capítulo de número 3, nós lemos que Jesus está encontrando com um homem chamado Nicodemos. Logo à noite, este homem chamado Nicodemos, ele vai até Jesus para se encontrar com ele. Este homem não é qualquer homem. Este homem, ele era uma alta autoridade naquele tempo. Nicodemos, ele fazia parte do sinédrio, que era composto por 72 homens, homens que conheciam a palavra, homens que diziam ser homens de Deus, religiosos, que pregavam a santa palavra de Deus. Para ser homem naquela época, um sacerdote, um homem que fazia parte do sinédrio, ele tinha que conhecer os 613 mandamentos que tinham ali naquele tempo a Torá, para conhecer a palavra de Deus. Nicodemos era o homem que pregava a palavra, era o homem que ensinava na sinagoga. Nicodemos era o homem que fazia a obra de Deus. Só que Nicodemos, ele vê que Jesus é diferente, porque naquele tempo Jesus pregava a palavra, e os religiosos, fariseus, os mestres da lei, perseguiam Jesus, não aceitavam a palavra de Jesus. Quando Jesus estava curando, quando Jesus estava pregando, sempre tinha um fariseu ali olhando Jesus, caçando alguma brecha na pregação de Jesus, para poder prender Jesus, para poder julgar Jesus. Você já viu que tem pessoas que estão no nosso meio, e está no culto abençoado como esse,
em vez de vir para adorar, fica procurando defeito nos outros, fica procurando defeito no pregador. Vem para a igreja não para adorar, mas para procurar defeito na igreja, no pastor, nos irmãos. Aí Jesus, quando Nicodemos chega, ele vai dizer: você tem que nascer de novo. Porque esse tipo de gente é religioso. E sabe qual é o problema de gente religioso? É que são pessoas que se acham salvas. São pessoas que se acham salvas por causa das suas obras, por causa que prega, por causa que canta, por causa que profetiza, porque conhece a lei. Nicodemos conhecia a lei. Esses dias eu vi um irmão dizer assim: eu estudo, eu conheço a palavra, então eu sou homem de Deus. Realmente tem que ser homem de Deus, quem prega, quem pastoreia, quem faz a obra, tem que ser homem de Deus, mas não quer dizer que é homem de Deus, porque se não nascer de novo, não tem como. E sabe qual é o problema? Tem gente que está no nosso meio e não nasceu de novo, porque Nicodemos, quando ele está diante de Jesus, ele vai ali, porque ele vê que Jesus é o Filho de Deus, porque ele está se dizendo: você, mestre, rabi. Ele já reconhece a soberania de Deus, porque só era conhecido alguém como rabi, mestre, alguém que conhecia a palavra. Só que Jesus não estudou com os fariseus, só que Jesus não fez teologia com os fariseus, mas Nicodemos sabia que ele era mestre da lei. Não porque Jesus é interessante, porque Jesus ele é diferente dos pregadores, dos religiosos, porque muitos de nós pregamos a palavra, mas não vivemos a palavra. Jesus ele prega a palavra e ao mesmo tempo ele está vivendo. E quando alguém reconhece que você prega a palavra e vive ela, a pessoa vai fazer como Nicodemos fez. Jesus em momento nenhum disse que ele era mestre da lei, mas Nicodemos ele vai diante de Jesus reconhecendo a soberania de Jesus. Você faz esses milagres, eu sei que você faz esses milagres porque Deus está com você, rabi. Porque se Deus não estivesse, você não fazeria esses milagres, você não pregaria esta palavra santa. E Jesus pregava a palavra santa, e Nicodemos está reconhecendo a soberania de Deus. Só que aí Jesus ele vai dizer, porque Jesus ele foi elogiado, né? Muitos de nós, se alguém elogiar, vai dar um abraço, vai passar a mão na cabeça, como foi pregado, né, sobre a lepra de Naamã. Naamã era leproso e queria que passasse a mão na lepra dele, só que o profeta não passou a mão, mandou mergulhar no Rio Jordão. E Nicodemos achou assim: Jesus vai me receber bem, ele vai me dar uma palavra, ele vai colocar a mão na minha cabeça, vai me abraçar, vai chamar eu para ser discípulo. Talvez essa era o intuito de Nicodemos. Só que aí Jesus ele conhece o coração, diferente do homem, que o homem olha a aparência, mas Deus conhece o coração e vê a essência do homem. Aí Jesus vai dizer: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Se você quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Aí embaralha a cabeça de Nicodemos. Como assim? Eu sou sendo velho, como assim eu tenho que nascer de novo? Aí Jesus vai dizer: você tem que nascer, meu filho. Porque naquele momento Nicodemos pensou: eu conheço, eu faço parte do sinédrio. Os homens mais importantes daquele tempo estavam no sinédrio. Os homens que mais ali diziam ser homens de Deus estavam no sinédrio. E Jesus sabia que o sistema estava corrompido.
E Jesus, quando ele vê algo que está errado, sabe o que é que Jesus faz? Jesus, quando ele vê algo que está errado, ele corrige. É por isso que ele fala para Paulo dizer, quando nós ceiamos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, ele vai dizer que nós somos corrigidos para que nós não sejamos condenados com o mundo. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não conseguem mais ser corrigidas pela palavra. As pessoas não conseguem mais ouvir a palavra de Deus, uma palavra que corrige, uma palavra que nos educa para que nós venhamos nascer de novo. As pessoas ouvem a palavra de Deus verdadeira e viram as costas. Tem muita gente que está como o jovem rico. Aquele homem chegou diante de Jesus e ele achou que porque ele fazia alguns mandamentos, ele cumpria, ele iria ser salvo. E Jesus disse: vende tudo o que tens e dá para os pobres, aí você pode me seguir. Sabe o que Jesus está falando? Para me seguir tem que vender tudo que é do mundo, tem que abrir mão daquilo que é do mundo. Se nós dizemos que nós estamos em Cristo Jesus, mas nós não nascemos, não largamos a velha vida, nós não nascemos de novo. E esta noite Deus quer falar conosco esta palavra, que nós precisamos entender o que é nascer de novo. Porque Jesus, ele vai falar duas vezes para Nicodemos. Aí Nicodemos, ele vai falar: mas Jesus, como pode eu ser um homem velho, como pode eu nascer de novo? Eu sou velho, Jesus, como é que eu posso nascer de novo? Aí Jesus, ele vai dizer: não, você não vai nascer de novo no ventre da sua mãe, você não vai voltar para lá, Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Percebe que Deus fala duas vezes sobre nascer. Ele vai falar dessas duas vezes sobre nascer para entrar no reino de Deus. Jesus, ele está falando sobre salvação. E é algo que nós devemos guardar na nossa alma, porque a geração de hoje não quer saber de salvação. A geração de hoje quer saber das coisas deste mundo. Estamos ligados no sistema deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos vendo a cada dia a profecia da palavra de Deus se cumprir. Porque neste tempo que está passando, este contexto, estava se cumprindo uma profecia do profeta Isaías. Qual que era esta profecia? A da vinda do Messias. O Messias estava vindo, o Messias já estava na terra naquele dia com Nicodemos. Só que agora nós estamos em outra profecia. Sabe qual é? A volta de Jesus Cristo. Nunca se viu como nós estamos vendo os sinais da volta de Jesus intensos. A natureza está gemendo, está dizendo: Jesus está voltando. A igreja está vendo que Jesus está às portas. Nós estamos vendo nos telejornais a cada dia a profecia se cumprindo. Guerras, rumores de guerras, o amor se esfriando, a apostasia entrando dentro de nossas igrejas, a sensualidade está no nosso meio. Nós estamos vendo os valores se invertendo. A cada dia estão dizendo que aquilo que é errado é certo, e aquilo que é certo é errado. Nós estamos vendo as pessoas fazendo aquilo que abomina a Deus. O pecado tem se multiplicado nos dias atuais, e Deus está dizendo: eu estou voltando para buscar a minha igreja. Será se isso não é suficiente para abrir a mente da igreja, que parece que não está vendo que Jesus está voltando? Porque eu não estou falando algo que eu estou pensando. O grande problema desta geração
é que porque tem pessoas que estão pregando aquilo que ele acha. Não, eu acho que o evangelho não é o que você acha, meu filho. O evangelho é a palavra de Deus. Ah não, mas Deus ele quer assim. Não, meu querido, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, vai saber, vai estudar todo o contexto, para de pegar versículo isolado, para passar na mão no pecado, para esconder pecado dentro da igreja. Estuda a palavra e entenda que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Se não nascer, não vai entrar, irmãos. Se não nascer, não vai chegar lá. E há duas coisas que nos separam da eternidade. A primeira coisa é a morte. Quem garante que nós vamos chegar amanhã? Ninguém quer morrer, mas quem garante? Teve gente que estava vivo ontem e já está velando na televisão. Tem gente que estava vivo ontem, mas já está na sepultura. Se Jesus voltar hoje para alguém aqui nesta igreja, será se nós estamos preparados para ir para a eternidade, entrar pela cidade pelas portas? Será se nós nascemos de novo? Porque tem hora que Jesus tem que ter um encontro conosco, como ele teve um encontro com Nicodemos. Ele tem que olhar e falar: você tem que nascer de novo, meu filho. Você precisa entender, Nicodemos, quando ele vai dizer você precisa nascer da água. Quando ele vai dizer nascer da água, o que é nascer da água? Nascer da água é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é água viva, é o pão vivo que desceu do céu. É através da palavra que Deus formou o mundo, que Deus fez tudo, é através da palavra. Estamos vivendo uma geração que não gosta da palavra, uma geração que enche culto de profecia, uma geração que não vai mais em culto de ensino, em escola bíblica, mas coloca um profeta para revelar, falar mentira, o povo vai atrás. Se passa nas igrejas na terça-feira, nas assembleias, não tem ninguém, mas vai no dia, na sexta santa, na sexta da revelação, está lotado. E sabe o que isso mostra para a gente? É aquele monte de gente, aquele monte de pessoas que estão com a vida bagunçada, porque está achando que a sua vida vai melhorar através de profeta. Não, a sua vida vai melhorar quando você decidir nascer de novo na palavra, porque profeta não tem poder para mudar a vida de ninguém. O que tem poder é a palavra. Quem segue princípio da palavra é próspero, é abençoado, é cheio do Espírito Santo. Pregador que vive a palavra, Deus sopra o nome dele. Pastor que vive e prega a palavra, praça luta, mas Deus prospera o ministério. Empresário que ouve a palavra e pratica, é homem de sucesso. Agora é uma geração que não quer sair do adultério, mas quer vir para a igreja. Revela aí, profeta, vou te dar 200 no final do culto. Aí o profeta só entrega carne, só carne, só. Deus vai prosperar, Deus vai mudar a história da tua empresa. O profeta fica doido quando vê uma nota de 100. Aí Deus, ele poderia muito bem olhar para Nicodemos. Eu estou diante de Nicodemos, o mestre da lei, mas ele vai mandar nascer de novo. Olha a diferença de Jesus para muito de nós, porque Jesus tem coragem de pregar o evangelho, e está na hora de Deus levantar pregadores que pregam o evangelho. Para de ficar mentindo, contando conto de fada dentro de igreja, para fazer agenda. Quem faz sua agenda não é pastor, não é convenção. Quem faz a sua agenda é Jesus Cristo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque Jesus está voltando para buscar uma igreja santa. A água é a palavra. Aí ele vai dizer: nascer
do Espírito, Nicodemos. O que é nascer do Espírito? É viver a palavra. Porque ouve a palavra para viver a palavra. E nós devemos ouvir a palavra e viver ela. Porque quando a gente começa a viver a palavra, a sua vida muda de patamar. Quando você vem para a igreja e aceita Jesus Cristo, você tem que entender: as velhas coisas já se passaram, meu filho. O homem morreu, mas agora nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Nova criatura nós somos. Nós temos que entender uma coisa: que está cheio de pastor no nosso tempo que está como Eli. Qual era o problema de Eli, você sabe? Porque Eli, ele passava a mão na cabeça de seus filhos. Ele olhava para os seus filhos e falava: é o neném do papai. Afis e Finés, não, esses são meu xodó. Mas ele esqueceu que ele era homem de Deus, era um sacerdote, um profeta, que tinha compromisso não com os seus filhos, mas com a palavra. Só que Eli deixou isso de lado. Eli começou a deixar os seus filhos roubar a oferta. Eli começou a deixar seus filhos prostituir e subir no altar. Porque o altar é santo, irmãos. Altar não é para qualquer um. E a gente tem visto aí que tem pastor que tem deixado qualquer um subir no altar. É igual foi pregado, tem altar sendo quebrado. Por causa de quê? Por causa de calúnia. Não, calúnia não mata ninguém, não acaba com o ministério. Calúnia, quando estão te caluniando, você sabia que estão promovendo o seu ministério. Está falando mal de você, você está crescendo. O que quebra ministério e altar é pecado, irmão. Porque tem pastor que está deixando, o povo está entrando dentro da igreja, só que um povo rebelde. A Bíblia vai falar, Paulo vai dizer a Timóteo: olha, Timóteo, nos últimos dias vão surgir uma geração que eles não vão gostar de palavra, eles não vão gostar de Bíblia, eles não vão gostar de viver a palavra de santidade. Está chegando uma geração, a última geração, a geração do arrebatamento. Esta geração é uma geração que terá cobições nos seus ouvidos, porque quando se prega a palavra, vira as costas e diz: eu vou para outra igreja. E é interessante que igreja não tem poder para salvar ninguém, né? Placa de igreja não salva, pastor não salva, profeta não salva. A salvação é individual. Aí a pessoa, se o pastor for homem de Deus, não aceitar, ele vai para outra igreja. E tem igreja abrindo as portas para o pecado. Você pode cantar em prostituição, aqui você pode pregar amaziado, porque a moda agora é que se a irmã achar o irmão bonito, ela vai para a cama com ele, junta com ele, e não precisa mais casar. Não precisa mais. Você toma ceia, você já vem para o altar, você já vai ser consagrado, amaziado. Está acontecendo isso nas igrejas brasileiras, não em todas, porque ainda tem homens de Deus, mas está acontecendo. Pastores que estão como Eli, estão deixando o pecado subir em cima do altar, está falando: não tem problema, você pode viver da maneira que você quiser. Mas a palavra de Deus está falando: se você pregar em prostituição, se você viver amaziado, se você compra e não paga, se você é homem, mas ainda continua tendo relação com homem, se você é mulher, mas ainda continua tendo relação com mulher dentro da igreja, estão passando a mão, mas Jesus está dizendo: olha aqui, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo, profeta. E sabe qual é o problema? É que tem pastor que vai chegar naquele grande dia, ele vai ter o seu ministério rachado. Porque chega uma hora, irmãos,
que tem gente que está brincando com Deus e está achando que Deus não vai fazer nada, só que vai chegar a hora que Deus vai fazer. Mas sabe qual é o grande problema? Deus está deixando a apostasia entrar dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque Ele disse: Pedro, é joio e trigo. Mas disseram: é só tirar o joio e deixar o trigo. Ele: não, deixa que eu vou separar. Quando chegar o arrebatamento, o dono da plantação, ele vai tirar o trigo e vai colocar no seu celeiro, e vai deixar o joio para ser queimado nessa terra e ser lançado no lago de fogo. Não brinca com Deus não, irmãos. Não brinca com a palavra de Deus não. Se você está aqui dentro da igreja, aprenda uma coisa: é para você ir para o céu. Se você está nesse lugar, é difícil, é luta, porque tem gente que é atribulado mesmo, tem gente que está na igreja só para atrapalhar os que querem ir para o céu, mas você tem que prosseguir adiante. O tempo que nós estamos vivendo, não tem igreja perfeita, não tem pastor perfeito. Deus está dizendo: seja perfeito você, olhe para Cristo, permaneça onde Deus te colocou, porque você entrará pela cidade, pelas portas. Já estou encerrando. E para terminar, Jesus ele vai dizer: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando: Nicodemos, você tem que entender uma coisa. Você pode continuar sendo mestre da lei, conhecendo as Escrituras, mas sendo carne como você está. Mas esta noite, Nicodemos, você tem a oportunidade de nascer de novo. Deus trouxe você aqui esta noite para falar para você: esta palavra não veio para desmoralizar ninguém. Esta palavra veio para que você possa subir para a eternidade com Deus. Esta palavra veio para que nós viemos sair daqui mais crente, para que nós viemos estar no céu, comendo da árvore da vida, diante de Deus, e nós viemos entender que só o Senhor é Deus. Ele está voltando para buscar a igreja dele. Aleluia, Jesus. Agradeço por esta rica oportunidade. Que Deus abençoe a toda a igreja.